Bom, vamos iniciar aqui com a primeira coisa, são os elementos de um triângulo, tá? Temos aqui um triângulo qualquer, e aqui eu vou apresentá-los os elementos desse triângulo existente. Deixa eu só colocar aqui direitinho, elementos, temos diversos elementos. Um dos elementos que a gente pode colocar, que são três, são os ângulos. O alfa, ângulo beta e ângulo gama, ou teta, para ficar melhor. Esses pontos em conjuntos são os vértices do triângulo. Então, tudo que eu colocar de azul aqui, tudo que está de azul é ângulo, tudo que está rosa é vértice, e o que estiver de roxo são as arestas do nosso triângulo. É claro que também existem outras coisas que eu vou adicionar aqui agora. Por exemplo, existem as prolongações. Então, nesse caso, existiria um ângulo externo. Então, se a gente prolonga aqui também, existe outro ângulo externo. E se a gente prolonga aqui também, existe outro ângulo externo. Então, só lembrando de outra coisa na aula passada, a soma dos ângulos externos. Calma aí. A soma dos ângulos externos sempre é igual a 360 graus. Não importa qual seja o polígono que a gente for trabalhar. Sempre vai ser 360 graus. Perfeito? Eu só vou trocar esse daqui de lugar. Vou colocar bem aqui. Ótimo. Então essas são algumas características dos triângulos. A gente também pode destacar, que a gente vai destacar um pouco mais lá para frente. A gente pode destacar esse ponto aqui, que pode ser considerado a altura do triângulo. E a gente vai destacar outras coisas muito legais que a gente vai trabalhar aqui, tudo bem? Essa primeira parte foi só de apresentação dos triângulos. Vamos ver também algumas propriedades aqui na frente e, por fim, resolveremos esse exemplo com base nessas quatro propriedades que eu vou apresentar para vocês. A próxima coisa que a gente vai apresentar, que eu vou apresentar aqui para vocês é classificação, só que a classificação dele existe em duas. Classificação quanto ao ângulo, mas o que eu vou apresentar primeiro aqui para vocês é a classificação quanto ao lado. Classificação quando ao lado, tá? Então, aqui a gente já percebe, existem três tipos de triângulos em relação à classificação deles quanto ao lado. Equilátero, onde esse lado é igual a esse lado, é igual a esse lado, portanto, esses ângulos são todos iguais também, tá? Tem o isósceles, onde dois lados são iguais, portanto, esse ângulo é igual a esse ângulo, só que esse ângulo é diferente. E tem o escaleno, e considerando que esse lado também é diferente, tá? E tem o escaleno, onde esse lado equivale a uma coisa, esse lado equivale a outra, e esse lado equivale a outra. Onde esses ângulos também são diferentes entre si, tá? A outra coisa que eu vou apresentar aqui para vocês, que é de fato muito importante, seria é, em relação à soma dos ângulos internos de um triângulo, tá? Mas eu vou apresentar ela bem aqui. Enfim, aqui temos um triângulo equilátero, temos um triângulo isósceles e temos um triângulo escaleno. O equilátero é uma das observações que a gente vai fazer mais para frente, onde eles têm fórmula de área e de volume específicos, tá? Entretanto, o escaleno e também o isósceles, com as fórmulas de área geral, a gente vai conseguir deduzir elas lá para frente, certo? Lembrando que eu ainda estou fazendo em relação a ângulo e vértice, seguindo exatamente esse meu post-it bem aqui, ó.
tá? Agora, a próxima etapa é a classificação quanto aos ângulos. Essa classificação aqui vai remeter muito em relação à aula passada, aos ângulos. Perfeito. Vai remeter muito quanto à aula passada, perfeito? Então, essa aula aqui é por isso que eu estou indo aos poucos. Eu poderia falar de triângulos, todos os triângulos para vocês agora? Poderiam. Tudo sobre triângulo. Só que, entretanto, não ficaria tão absorvido o conhecimento, né? Assim eu acho. Caso vocês tiverem alguma dúvida, basta vocês só mandarem aí no chat, que eu estou olhando no chat aqui, tá? Eu uso o tablet para escrever e o tablet aqui. Assim que acabar a aula, eu vou salvar esse slide aqui e já vou mandar direto, porque eu tô tendo que refazer o slide lá da geometria plana 1. Mas enfim, vamos lá. Temos a classificação quanto ao ângulo, e são três. Existe uma classificação quanto ao ângulo triângulo retângulo, acutângulo e obtusângulo. Vamos lá. A mais fácil é a primeira, o retângulo. Retângulo é ângulo 90 graus. Então, isso significa o quê? Significa que um dos ângulos. hum, eu não vou escrever isso aqui, mas eu vou escrever só 90 graus. Eu vou colocar um dos ângulos é 90 graus, alfa, considerando que esse carinha aqui, ó, será alfa, tá? Uma letra qualquer. Então, quando for um triângulo retângulo, alfa sempre vai ser igual a 90 graus. Perfeitamente. Sempre. Então, o triângulo retângulo é um dos mais comuns onde a gente vai perceber, tá? Por que que eu comecei com o triângulo retângulo? Pelo simples fato de que, quando a gente está trabalhando com o triângulo retângulo, através do triângulo retângulo a gente consegue deduzir outras coisas. Eu não sei se vocês lembram, mas quando eu tinha. Eu ainda não disponibilizei, não, Pedrinho. Ele acabou corrompendo, eu tô tendo que refazer ele. Temos aqui. Eu não sei se vocês lembram, mas quando tem algo assim, é chamado ângulo o quê? Raso. E quando a gente tem uma perpendicular junto com esta aqui, formam essas duas retas semi-retas assim, a gente tem um ângulo reto. Daí que surge o retângulo. Triângulo retângulo, porque é um formato de um triângulo, entretanto, eu tenho uma semi-reta perpendicular e outra horizontal. Duas semi-retas perpendiculares e uma diagonal. E aqui, lembrando que na aula passada era 90 graus e aqui 180 graus. Outra coisa que a gente lembrava é... Outra coisa que a gente lembrava também seria em relação a esse ângulo aqui, ó. Pode ser igual a esse, como pode ser diferente. Varia muito. Outra coisa que a gente aprendeu na outra aula é que através dessas duas nomenclaturas aqui, de ângulo reto e raso, a gente conseguiu deduzir outras coisas, como por exemplo, obtusângulo e acutângulo. E aqui a gente vai colocar o que seria um triângulo acutângulo e um triângulo obtusângulo. Já caiu uma questão assim no Enem, tá? Bom, se a gente for fazer a nossa prolongação aqui, ó, concordam comigo que se a gente fizer a prolongação aqui, ó, dessa forma aqui, ó, focando somente no azul, formaria um ângulo de 90 graus? Mas, se vocês perceberem, essa parte do triângulo, ela tá um pouco mais inclinada para dentro para dentro, ela não está mais inclinada para fora. Essa linha rosa, ela está mais inclinada para dentro. O que que a gente pode deduzir quanto a isso? A gente pode deduzir que no caso de ser um acutângulo, poxa, vocês estão escutando eu não? Ah, tá. No caso de ser um acutângulo, o alfa ele vai ser menor que 90 graus. Todo mundo consegue perceber o motivo disso? Porque se a gente tem uma diminuição na reta, a gente tá aqui, ó, a reta ela tá diminuindo, ela tá entrando, ela tá se aproximando de ângulo a 0 graus. Um ângulo reto não tem como ser dividido como 360/4, ou tipo um círculo dividido em quatro partes. Não sei se foi uma pergunta besta. Tem como, pô. O círculo trigonométrico se baseia nisso, João.
Só respondendo a dúvida do João aqui, mas é uma dúvida de aprofundamento que a gente vai ver lá pra frente, tá, João? Aqui a gente tem um círculo trigonométrico, perfeito? Um círculo ele pode ser dividido nessa maneira aqui, que é um eixo, e nessa maneira aqui, tá? Dividido em quatro partes. Se uma circunferência toda tem 360 graus, dividido por 4, a gente sabe que cada coisinha aqui, ó, cada ângulo vai ter 90 graus. Perfeito. Esse eixo aqui é chamado do eixo dos cossenos. Este é o eixo do seno. Geralmente em matemática, nessa parte de geometria principalmente, eu dou aula eu dou aula de reforço para a galera de faculdade. Então, o que que tem aqui também outra coisa? Dentro do ensino médio, a gente tem o eixo dos cossenos e o eixo dos senos. Mas, não literalmente dessa forma. Mas aqui a gente tem o eixo das tangentes, mas era só para pegar aqui, ó, tá? É que eu não desenhei bem, mas ignorem. E aqui a gente tem o eixo, eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas da cotangente, tá? É a cotangente. E aí, João, se você divide o círculo em quatro partes, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue fazer análises de cosseno, seno e tangente. Se a gente estiver trabalhando só com seno, aqui seria positivo, aqui seria positivo, tá? Não, perdão. Aqui seria positivo, negativo, negativo. Se a gente estiver trabalhando com cosseno, é positivo, positivo, negativo, negativo. Se a gente estiver trabalhando com a tangente, aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é negativo. Se você estiver trabalhando com a cotangente, é o inverso. Mas se você, para você dividir o círculo em quatro partes assim, aí você já, aí tem outras coisas. Cotangente seria o inverso da tangente. É o inverso da tangente. Cotangente é o inverso da tangente. Perfeito, mas eu vou apagar isso aqui porque isso aqui é que eu vou apresentar um pouco lá pra frente, tá? Se sobrar tempo. Bom, todo mundo conseguiu entender então por que que o ângulo acutângulo ele é chamado disso porque o alfa é menor que 90 graus. Perfeito? Agora, mantendo essa linha de prolongamento aqui, ó, aqui seria se fosse um ângulo de 90 graus, tá? Com o eixo perpendicular formando um ângulo de 90 graus. Mas se você percebe que a linha rosa, desta vez, ela saiu, ela abriu mais do que fechou, quando ela abre mais do que fechou, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, ele é maior do que 90 graus. Logo, ele é chamado de obtusângulo. Então, obtusângulo, o alfa, um dos ângulos, tá? Um desses ângulos aqui é maior que 90 graus. Acutângulo, um dos ângulos é menor que 90 graus. E retângulo, um ângulo é igual a 90 graus. Nesse caso aqui, se esse ângulo aqui é maior que 90 graus, esse alfa, então isso significa que o quê? Que esse ângulo e esse ângulo, os dois vão ser complementares. O que significa dizer que eles são complementares? Alguém lembra? A soma desses dois ângulos, a soma do ângulo beta e do ângulo alfa, então seria beta mais alfa, é igual a 90 graus, tá? Eles obrigatoriamente seriam menores do que 90 graus. Perfeito? Todo mundo conseguiu entender essa parte de classificação dos triângulos, quanto ao lado e quanto ao ângulo? Bem tranquilo, tá? Agora, vamos aqui fazer. Eu vou colocar um exemplo aqui para vocês, que eu acabei não conseguindo colocar, eu esqueci no slide, mas eu vou escrever ele aqui agora, que é bem curtinho, tá? Eu vou pedir para vocês classifique o triângulo com lados 9 centímetros, 7 centímetros e 6 centímetros. Eu quero classificação quanto ao lado, tá?
Seria conta ao lado essa classificação. Escaleno. Escaleno. Perfeito, já respondeu rápido aí. É exatamente isso. Então a resposta correta é escaleno. Um exemplo bem bobo, mas é só para pegar para ver se vocês estão realmente prestando atenção no que eu estou dizendo. Primeiro, essa parte aqui já foi. Agora, vamos para a próxima parte, que é condição de existência de um triângulo, tá? Eu vou separar esse triângulo aqui mesmo. Esse triângulo, eu vou separar esse carinha aqui, ó, sendo o lado B, o lado C e o lado A. Vocês já vão entender isso, tá? O porquê que eu coloquei desse jeito. Calma aí. Foi mal, acho que, sei lá, parece ter entrado algum bicho no meu fone, mas enfim. Vou apresentar aqui para vocês a condição de existência do triângulo. Porque, vamos lá, lei dos cossenos. Pode sim, pode ser, mas não agora, Celso. Mas a lei dos cossenos pode se basear nisso também, tá? A ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2ab vezes cosseno de θ. Não tem ninguém não. Vou mostrar agora a condição. Estou mostrando a condição de existência, tá? Então vou escrever aqui condição de existência. Uma observação que eu gostaria de fazer é que esse estudo de ângulos, de triângulos, ficou muito famoso, muito. A gente sabe muita coisa sobre triângulos, principalmente por conta de Tales, tá? Tales de Mileto. Enfim, a condição de existência de um triângulo é. A primeira pergunta que eu quero que vocês me respondam. Eu vou apagar isso aqui depois, então eu vou escrever bem no cantinho. Isso daqui seria um triângulo ou não seria um triângulo? Uma lombada, pode ser também. Ave Maria, lombrada íngreme. Mas vocês considerariam isso um triângulo ou não considerariam isso um triângulo? Um triângulo? Pedrinho aí. Todos consideram um triângulo. Então eu gostaria de dizer que todos vocês estão errados, tá? Por quê? Por conta da condição de existência de um triângulo. Para um triângulo existir, o triângulo, para existir, a soma de seus lados, tá? A soma dos seus lados deve ser menor do que a soma da medida dos outros. Por exemplo, ó, C tem que ser menor do que a medida da soma dos outros dois. Então, C tem que ser menor que A mais B. Da mesma forma que A tem que ser menor do que C mais B. Da mesma forma que B tem que ser menor do que A mais C. Naquele exemplo que eu tinha colocado, que eu tinha proposto para vocês aqui, se a gente tem um triângulo dessa fórmula aqui, ó, e aí a gente considera B, A e toda essa reta é grande de C, A mais B seria menor do que C. Concordam comigo? Olha o tamanho da reta C em comparação às retas A e B. Logo, isso não poderia ser considerado um triângulo, porque a condição de existência de um triângulo é essa. A soma de todos os lados, um lado tem que ser menor do que a soma deles, porque senão eles nunca iam se unir, entendeu? Eles nunca iam ter um ponto em comum, que nesse caso seriam os vértices. É algo que realmente pega muita gente em relação, por isso que eu coloquei esse exemplo primeiro. Então, como se chama essa forma? Ah, simplesmente é uma forma com segmento de reta ligado aos outros dois segmentos de reta. Quem disse que aquilo é uma forma? Qual? Qual triângulo, João? Eu preciso que vocês entendam que esse daqui, onde que você vai tirar um retângulo aqui? Diz pra mim. Se for um triângulo retângulo, uma coisa que você pode ter falado que pode ser isso, ó, temos um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo é, ó,
Tá parecendo até um quadrado. Um quadrado não deixa de ser um retângulo. Mas se a gente prolongar ele, forma um retângulo, tá? No H, onde? Aqui? Não, mas aí depende, porque isso não forma dois retângulos, dois triângulos retângulos. Forma, dependendo do ângulo que tiver ali em cima. Mas forma assim. Dois triângulos retângulos. Agora, retângulo não tem como formar, só daquela forma que eu mostrei, tá? Outra coisa que eu quero falar pra vocês aqui é duas coisas, tá? Em relação a ângulo agora. A primeira coisa é o maior. Eu vou deixar pra falar essa outra coisa depois, tá? Então temos aqui um ângulo A, alfa, eu vou separar como ângulo alfa. Aqui temos o ângulo beta e aqui temos o ângulo teta. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180 graus. Logo, alfa mais beta mais teta sempre vai dar 180 graus. Show de bola? Bom, outra coisa que eu gostaria de falar para vocês seria em relação ao teorema do ângulo externo. Porque, por exemplo, nesse triângulo aqui, a medida de um ângulo externo é igual à soma do ângulo interno não adjacente a esse ângulo. Como assim? Eu não entendi. Vamos fazer uma prolongação bem aqui para a gente descobrir esse ângulo externo, que eu vou chamar ângulo externo 1. Outra prolongação para descobrir o ângulo externo 2. E mais uma mini prolongação aqui, ó, para não ficar feio, do ângulo externo 3. Tá? O que isso quer dizer? O ângulo externo, ó, por exemplo, olhem para o ângulo externo 3. Quem são os ângulos não adjacentes a ele? Os ângulos não adjacentes a ele são o 3, e o θ e o beta. Então, o ângulo externo que está junto com esse ângulo alfa, que é o complemento do ângulo alfa, o suplemento do ângulo alfa, perdão, ele é beta mais θ. Como assim? Se aqui for 30 graus e aqui for 40 graus, um exemplo teórico, esse ângulo aqui seria de 70 graus. Ângulos adjacentes, nesse caso do ângulo externo, é quem está colado com ele. Olha o 3 aqui, ó. O ângulo externo 3. Quem está colado com o ângulo externo 3? Não é o alfa? Então o alfa não entra na contagem. Quem vai entrar na contagem é quem está oposto a ele, quem não está colado a ele, que são os ângulos adjacentes. Está vendo que esse ângulo externo 3 não toca nem no alfa e nem no beta? Da mesma forma que a gente pode escrever o quê? Que o ângulo externo 2, deixa eu só trazer isso para cá. Olha o bug, meu Deus. O ângulo externo 2 seria o quê? Seria o ângulo alfa mais o ângulo θ. Porque perdão, errei. Calma, desconsidere isso. Seria o ângulo θ mais o ângulo. Não, o ângulo alfa mais o ângulo beta. Por quê? Olha aqui para o ângulo externo 2. Ele não está aqui? Quem está junto com ele é o ângulo alfa. O θ. Quem está com ele aqui é o ângulo θ. Quem está oposto a ele é o alfa e o beta. Percebe? E agora, por último, é o ângulo externo 1. Seria, desta vez, alfa mais θ. Por quê? Quem está adjacente a ele não é o beta, não é esse cara aqui. Então, o ângulo externo a ele não seria o alfa e o beta. Conseguiram perceber isso? Isso é outro. São agora, além da condição de existência, eu indiquei aqui para vocês ângulos externos
E também indiquei ângulos internos, tá? Como calcular a soma dos ângulos internos. Lembrando que a soma dos ângulos externos ainda segue seguindo 360 graus, tá? Agora, uma coisa muito importante. Percebe uma coisa. Vamos perceber agora passando para esse triângulo aqui. Qual desses três ângulos é o maior? É o alfa, o beta ou o teta? Respondam para mim. O alfa, perfeito. Uma característica é que o maior ângulo, que é o. Então vamos colocar aqui, que é o maior. Calma aí, deixa eu escrever só para ficar. Maior é o alfa. O maior ângulo se opõe ao maior lado. Olha o tamanho desse lado aqui, ó. O maior ângulo se opõe. B. Deixa eu fazer de azul que é melhor. Logo, a propriedade ela vai falar o seguinte, que o maior ângulo C o maior lado. Tem como a gente perceber isso? Aqui, percebam, quanto mais a gente abre esse ângulo alfa aqui, você não concorda que mais essa reta que eu vou desenhar de verde, ela se estende? Olha aqui. E quanto mais a gente diminui esse ângulo alfa, mais a reta ela se encurta. Pode mandar o desafio aí, Luan, que a gente resolve ele no final da aula. Então, poderíamos dizer que o maior ângulo é adjacente ao maior lado? Não, é o oposto. Adjacente é quem fica junto, ó. Ele é o oposto ao maior lado. Tudo bem, sem problemas. Faz parte. E outro exemplo, um triângulo retângulo. Isso tem como, mas deu a razão raiz de 10. Perfeito. Eu não vou falar se está certo ou errado agora, mas no final da aula eu falo. Temos aqui um ângulo, um triângulo retângulo, tal sendo aqui 90 graus. Aqui é o cateto, cateto B, cateto C e o cateto A. E a hipotenusa, que é A, né? Você já ouviu nessa história que a hipotenusa sempre é o maior lado do retângulo, do triângulo? Por que que a hipotenusa é o maior lado do triângulo? Se esse cara aqui já é 90 graus, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui e esse carinha aqui não podem ser 90 graus, porque o triângulo não existiria. Logo, esse beta e esse alfa, então, beta, ele é menor que 90 graus e alfa é menor também que 90 graus. Então, e alfa, que eu vou considerar aqui, e alfa é igual a 90 graus. Então, entre esses três ângulos, quem é o maior? É o alfa. Então, quem vai se opor ao maior ângulo? A hipotenusa. Ó, fiz as cores do Brasil. Por isso que vem essa história. A hipotenusa é sempre o contrário do ângulo de 90 graus. Porque o ângulo de 90 graus é o maior do triângulo retângulo. O maior lado se opõe ao maior ângulo. Me marcaram no chat? Uhum. Todo mundo conseguiu entender isso? Perfeito. Agora, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre alguns pontos notáveis do triângulo. E aí eu vou começar para vocês falando sobre o baricentro. Só deixe-me ver. É válido a todos os triângulos? Sim, mas se você for perceber, o equilátero seria uma exceção, né? Porque o equilátero, todos os ângulos são iguais.
Então não teria essa de maior lado ou menor lado. Mas sim, é válida sim. Show de bola, mas alguém tem mais alguma dúvida? Bom, o que que é o baricentro? O baricentro, pessoal, de um triângulo é o ponto de intersecção das medianas. O que que é um ponto de intersecção? O ponto de intersecção é das medianas, tá? Então, mais ou menos aqui, ó, a gente vai pegar do ângulo aqui e vai traçar mais ou menos esse daqui é a mediana desse lado, tá? Mais ou menos. Exatamente, menos o equilátero, porque todos os lados são iguais. Mais ou menos aqui é a mediana desse lado desse triângulo, do lado A. A mediana do lado C vai ser mais ou menos aqui também. Você percebe que a gente passa da geratriz do ângulo, tá? Aqui tem um ângulo e a gente tira da geratriz. E do lado B, o ponto médio não seria mais ou menos aqui. Isso, seria mais ou menos aqui, ó. O que que é o baricentro? O baricentro, pessoal, é esse ponto aqui, ó. Não ficou certo, por isso que você vê, parece que uma tá do lado, outra tá do outro, mas o baricentro é esse ponto de verde. O baricentro é o encontro das intersecções das medianas dos lados desse triângulo. É sim. Então, o que que isso significa? A gente tem diversas implicações. Se a gente divide esse lado é igual a esse lado aqui é igual a esse lado aqui, esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Tem outra coisa no baricentro que é um ponto notável muito bom. É, vou fazer até de verde. No baricentro, esse lado aqui, ó, seria 2x, enquanto esse menor lado seria x. Tal, que aqui seria 2y e aqui y. E aqui seria 2z e aqui é z. Divide na proporção 1 por 2. Então, se a gente tem que esse lado aqui todo, ó, feito de verde agora, é 6, a gente sabe que esse lado aqui, ó, de verdezinho, é 3, tá? Isso é uma lei que também segue no baricentro. É melhor falar um pouco demonstrando por desenhos, então é por isso que eu trouxe dessa forma. Para mim também deu raiz de 10, tudo bem. A próxima coisa que a gente. Todo mundo entendeu o baricentro? Como a gente resolve ele? A gente parte das medianas de cada lado, tá? Muito legal. Sim. Beleza, então faz de novo. O do baricentro? Ó, deixa eu repetir aqui então. Eu vou repetir rapidinho, pra gente ir pro incentro depois. Ó, o baricentro, deixa eu desenhar os ângulos aqui. Pegamos e traçamos um ponto médio do lado C. Pegamos e traçamos um ponto médio no lado A. Pegamos e traçamos um ponto médio no lado B. Tá vendo que formou uma intersecção entre todos esses pontos médios? Bem aqui, ó, bem no centro. A intersecção é onde todos esses pontos médios se cruzam. Isso é o baricentro. E ele vem numa proporção 2 por 1. Então, se aqui é 2x, esse lado é x. E assim também para os outros
para as outras retas, em rosa, tá? Eu não vou escrever tanto para o desenho não ficar poluído. E aí, esse lado aqui, ó, é igual a esse, porque eles foram divididos ao meio. Então, esse lado é igual a esse. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui. Conseguiu entender? Eu vou mostrar um exemplo de onde usar baricentro bem aqui no final, ó. Mas geralmente a pessoa não fala use o baricentro. Você só vai ter que usar propriedades geométricas para isso. Bora para o incentro. E o incentro tem relação com a circunferência, tá? Então eu já vou desenhar aqui. Não vou desenhar. Vou desenhar eles assim. O incentro tem uma circunferência. Não, não pode usar regra no Enem. Meu Deus, credo. Aí, ó. Quase perfeito, mas vai ficar assim. Traçamos os pontos médios, não os pontos médios, mas em relação agora às bissetrizes dos ângulos, tá? Então a gente não está traçando mais a gente não está traçando mais ponto médio, a gente não está dividindo o lado no meio. Aqui a gente está dividindo o ângulo ao meio agora, ó. A gente está dividindo esses ângulos aqui, ó, ao meio. A gente não está traçando ponto médio. Essa é a diferença. O ponto médio divide os lados no meio, tá? Então eu vou até escrever isso. O ponto médio é, divide os lados ao meio, tá? E ele tem relação a isso daqui, ó. Agora, a geratriz, ela vai dividir o ângulo ao meio, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Eu também já vi isso. Bom, agora, o que que é um incentro? Numa circunferência circunscrita, numa circunferência circunscrita, o incentro é bem aqui, ó. Tá vendo que a gente dividiu todos os ângulos ao meio? Então, se o ângulo foi dividido ao meio, o lado não tá dividido ao meio certinho, tá? O ângulo, ó, dividido ao meio e dividido ao meio. E o incentro é porque a circunferência ela é inscrita, ela tá dentro. Então, quando tem uma circunferência inscrita a um triângulo, para a gente achar o centro da circunferência, que é o tá de verde, que é o incentro aqui, ó, basta a gente fazer a bissetriz, geratriz é em relação a outra coisa, pelo amor de Deus. É isso que eu estava tentando lembrar. Eu sabia. A bissetriz, ela vai cortar, ela vai dividir o ângulo ao meio. Então, para o baricentro, a gente utiliza o ponto médio, e para a bissetriz, a gente utiliza o. E para o incentro, a gente utiliza a bissetriz. A gente utiliza muito o incentro quando a gente tem uma circunferência inscrita em um triângulo e a gente, sei lá, tem um ângulo dividido, a gente quer saber o raio e etc. E o baricentro a gente utiliza para relação a propriedades, onde a gente tem que fazer, por exemplo, uma dessa daqui, onde a gente pode continuar fazendo algo mais ou menos assim. São propriedades geométricas que a gente tem que perceber na hora de resolver o exercício. Tem como resolver sem elas? Tem, mas é mais difícil, tá? A questão não vai falar calcule o baricentro, calcule o centro, nada a ver. A próxima parte agora é o circun, é o circuncentro. Beleza? Bom, o circuncentro, ele vai ser basicamente, eu vou desenhar aqui direitinho, é o ponto de intersecção das mediatrizes de seus lados. É o centro da circunferência circunscrita a um triângulo, tá? É um centro de circunferência circunscrito ao triângulo. Se no incentro a circunferência ela era inscrita no circuncentro, a circunferência vai ser, nossa, ficou perfeito. Vai ser circunscrita. Vai ser fora, tá? Então essa é a diferença. Inscrita, circunferência dentro. Circunscrita, circunferência fora.
vamos utilizar também a bissetriz. Vamos dividir o ângulo ao meio. Divide o ângulo ao meio, tentando dividir ao meio. Não ficou. Isso, é o contrário, isso. Não ficou aquele negócio que vocês vão ver que parece que é o centro. Entretanto, eu tô tentando fazer parecer. Mais ou menos assim, aqui no desenho ele ficou fora de escala, tá? O circuncentro vai ser aqui, ó. Esse é o circuncentro. E a gente vai dividir os ângulos ao meio, tá? Nesse caso, não parece que está dividido ao meio. É, mas o ângulo, nesse caso, está sendo dividido ao meio. E esse circuncentro aqui, ó, é o ponto central da circunferência. Então, isso daqui é o ponto central da circunferência circunscrita. E aqui é o ponto central da circunferência. Deixa eu passar para baixo. Da circunferência inscrita. Desse ponto, eu posso traçar o diâmetro da circunferência tranquilo? Pode, tranquilo. É porque nesse caso aqui não tá parecendo que tá no centro, tá? Mas geralmente sempre vai estar, porque o desenho tá fora de escala. Mas você pode traçar o diâmetro. Por exemplo, se ele falar que o raio dessa circunferência. Mas se ele falar o raio, você não vai precisar saber, né? Mas enfim, deixa eu pensar numa questão que poderia cair aqui, que você poderia resolver através do circuncentro. Hum, já sei. É exatamente isso. Uhum. O circuncentro é o ponto. No caso, o circuncentro, ele vai trabalhar com o ponto médio. Não é a bissetriz, tá? Eu já ia falando bosta, mas é o ponto médio. É por isso que não ficou tão certo aqui. Eu sabia, tava na dúvida. Era pra ter ficado centralizado, cara. A circunferência ficou quase perfeita. Mas enfim, é o ponto médio. Eu tentei dividir com base na bissetriz. Então, esse lado é igual a esse lado, esse é igual a esse, e esse é igual a esse, tá? Vamos ignorar o ângulo nesse caso aqui. Com isso, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente forma mais ou menos aqui, ó, um triângulo retângulo, ó. Tá vendo esses dois ângulos formados? Dois triângulos retângulos. Então, a gente pode utilizar a mediana de cada lado? Sim. Bom, numa circunferência circunscrita, faria mais sentido ele te dar esse lado x e você já saberia esse lado que também seria x e em contrapartida, lembrando que aqui no circuncentro também se aplica aquela lei assim, ó, que a gente aprendeu aqui no baricentro, cadê? Que divide na proporção 2 por 1, então é 2x para x. Também tem. É ponto médio, foi mal. Deixa eu descrever aqui isso daqui. Isso aqui é o ponto médio. No circuncentro é ponto médio. Peço perdão. E no outro que a gente vai trabalhar, aí a gente que o por último vai ser o ortocentro que a gente vai ver. Mas poderia vai seguir a mesma proporção do 2 por 1 do baricentro, então você pode descobrir o raio, o diâmetro. Então se você descobrir só essa parte toda, eita, se você descobrir só essa parte toda de azul aqui, ó, você pode descobrir diversas coisas. Então se você descobrir aqui, ó, só essa partezinha aqui, ó, basicamente, como aqui não está centralizado, não dá para perceber, mas você já vai ter descobrido o raio. Então, você vai ter o diâmetro se você estender duas vezes o raio. É um exemplo de questão que pode cair.
é que aqui não tá aparecendo tanto, mas pode cair questões mais ou menos assim. Por exemplo, esse lado aqui seria. Ele dá esse lado que é 4. Ele dá esse lado aqui que é 5. E ele pede o raio. O raio seria o quê? Seria aqui. Então o raio seria 3. Ele pede o diâmetro. Então esse lado aqui é 3. Com base nessa circunferência circunscrita a esse triângulo. Então se o raio é 3, o diâmetro seria 6. É um exemplo de questão que pode cair também, bem tranquilamente. Uma questão que dava para aparecer em provas. Não do Enem, tá? Mas em provas um pouco mais conteudistas e específicas. Por fim, e por não menos importante, ortocentro. Tá todo mundo aí, show de bola. O ortocentro, o que é o ortocentro? É o ponto de intersecção das alturas ou de seus prolongamentos, tá? De suas alturas ou de seus prolongamentos, tá? O que seria a altura desse triângulo bem aqui? A altura desse triângulo aqui, buscando para fora no prolongamento nosso, seria mais ou menos aqui, ó. A altura do triângulo era mais ou menos aqui, ó. A altura desse outro triângulo seria mais ou menos aqui, tá? Tem duas alturas desse triângulo se a gente for ver direitinho. Aí pode ser essa altura de dentro ou pode ser essa altura de fora, tá? Vão formar basicamente três triângulos retângulos. E a gente tem outra. É, isso aí. Mas eu vou trabalhar só com dois para ficar mais fácil de visualização para vocês. Temos aqui as duas alturas que eu tracei. Então aqui formou um ângulo de 90 graus. E aqui, se a gente prolongar com aqui, também formou um ângulo de 90 graus. E se a gente continuar prolongando essa nossa altura, ó, prolongamentos, tudo que for prolongamento, eu vou fazer com essa cor aqui, ó. Prolongamento, prolongamento. No caso desse triângulo, tá vendo que o prolongamento chegou um momento que prolongamos tanto que chegou a um ponto em comum? Esse é o ortocentro. Nesse caso, o ortocentro ficou fora do triângulo, o que é normal, mas o ortocentro encontra das alturas do triângulo. Eu vou desenhar aqui para vocês um triângulo onde o ortocentro ele fica dentro do triângulo, para vocês perceberem isso também. Mais ou menos seria basicamente desta forma aqui, ó. Deixa eu desenhar de preto. Não, não é esse triângulo aqui, é um pouco mais assim. Ótimo. Tem essa altura aqui formando 90 graus, tem essa altura aqui formando 90 graus e tem essa altura aqui, ó, também formando 90 graus. Olha bem aqui, ó. Esse é o ortocentro. É o encontro das alturas do triângulo A, B, C. Nesse caso aqui ficou para fora. É o encontro do prolongamento das alturas do triângulo. Nesse caso aqui a gente teve que prolongar para encontrar o ortocentro. Mas às vezes não é necessário sempre fazer prolongação. Às vezes o ortocentro está dentro do nosso próprio triângulo. Igual a esse caso aí que eu tô trabalhando com você, que eu trabalhando com vocês. Mas esse aqui é um caso mais fácil. Então eu trouxe esse do prolongamento para vocês verem como que o ortocentro também pode cair. Ele pode cair sendo um prolongamento das alturas do próprio triângulo. Show de bola? Bom, não tem muito o que falar dessa primeira parte de triângulos. Apresentei os pontos notáveis, apresentei as condições de resistência, soma dos ângulos internos, o prolongamento dos ângulos externos, onde a soma deles tem que ser igual à soma dos ângulos adjacentes. Apresentei que o maior ângulo se opõe ao maior lado. Apresentei os elementos. Apresentei a classificação quanto ao lado, a classificação quanto ao ângulo. Trouxe exemplos. Vou trazer um exemplo e vou resolver um exemplo bem aqui agora. Um triângulo pode ser categorizado como infinitos trapézios? Olha, se você for
parar para pensar, existe um trapézio chamado trapézio retângulo, que a gente tem, que é um trapézio retângulo, ele é mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Mas, resumindo, sim, pode ser considerado como um caso limite, ou composto por infinitos trapézios, tá? Depende da nossa perspectiva geométrica que a gente vai adotar. Nesse caso aqui, eu vou adotar de uma maneira um pouco mais superficial. Se a gente analisar a estrutura interna do triângulo, a gente percebe que pode formar infinitos trapézios, tá? Tipo, matematicamente, a gente pode colocar que o triângulo ele pode ser um trapézio, tá? Pode ser um trapézio, só que a base menor dele é zero, ela não existe, entendeu? Então, a, a base menor seria aqui em cima, a base menor, então, nesse caso, fazendo de amarelo, a base menor seria zero, a base maior é a. E aí, como que é a área de um trapézio? É base maior mais base menor dividido por 2 vezes h, onde a gente tem a altura bem aqui, ó, que a gente pode traçar sendo h. E aí, considerando que aqui é zero, a área do trapézio é base vezes a altura dividido por 2. E a área do chegando à área desse trapézio, a gente chega à área também, curiosamente, do triângulo, que é a base vezes a altura dividido por 2. Tá vendo aí? O triângulo ele pode ser sim considerado um trapézio de base zero, então ele pode ser composto por infinitos trapézios. Isso aqui já é um aprofundamento um pouco maior. Da mesma forma que. Eita, eu devia ter feito assim. Pronto. Da mesma forma, já aproveitando esse gancho, que um cubo ele pode ser considerado. Temos aqui um quadrado. Estou tentando desenhar um quadrado. Finge que é um quadrado de lado L. E aí a gente tem um retângulo aqui, ó, de lado A e de lado B. Então eu vou trocar aqui para A e vou trocar aqui para A também. Como que a gente calcula a área de um retângulo? Base vezes altura, então A vezes B. Como que a gente calcula a base de um retângulo também? O quadrado não deixa de ser um retângulo, então a gente calcula como base, a área do quadrado é base, que seria A, vezes a altura, que seria A, que isso me dá A ao quadrado. Mas a gente não pode aplicar a área do quadrado sendo bem aqui no retângulo, porque não faz sentido se os lados são diferentes, entendeu? É por isso que um quadrado é um retângulo, mas um retângulo nunca é um quadrado. Isso aí já são alguns aprofundamentos, mas uma boa dúvida. Você conseguiu entender, João? Vocês conseguiram entender tudo aqui? Eu trouxe esse do ortocentro, que eu considero um pouco mais difícil, e é por isso que eu trouxe ele, o ortocentro sendo um ponto fora do triângulo e um ponto dentro do triângulo aqui também. Certo? Bora resolver aqui então esse exemplo juntos, né? Vamos lá. Os segmentos AB, BC, AC e CD medem cada um 3 centímetros. Então, cadê? AB. AB é 3 centímetros. O BC. BC é 3 centímetros. O AC é 3 centímetros. A primeira pergunta que eu faço: esse triângulo ABC, ele é equilátero, isósceles ou escaleno? BC. B, BC, ACI, C, é, CD, medem 3 centímetros. Equilátero, equilátero, equilátero. Beleza. Então, ó, ele me disse que os segmentos AB, eu já coloquei que vai 3 centímetros, BC também, AC também e CD também. Medem cada um 3 centímetros. Sabendo que é o ponto médio do lado AB, então aqui é o ponto médio. Determine CF. Ele quer de rosa, o que ele quer é essa distância de rosa aqui, ó. Determine CF. Bom, a primeira coisa que dá para fazer aqui, que não sei se vocês perceberam, mas é prolongar esse triângulo. Prolonguei o triângulo, vocês já vão entender o porquê. Formaria um triângulo o quê?
Esse lado todo, o total aqui, ó, seria 6 centímetros. Então a gente considera que aqui, ó, é um ponto médio. Ponto médio. Então aí aqui sendo um ponto médio também, porque dividiu os dois. Dividiu ali, ó, esses 6 centímetros exatamente ao meio, dando 3 centímetros para cada lado. E aí ele me disse que aqui, ó, é o ponto médio. Esse ponto E é o ponto médio. Então, basicamente, seria para cá 1,5 e para cá 1,5 centímetros, né? Todo mundo conseguiu já entender essa, essa primeira linha de raciocínio aqui? Deixa eu ver. Sim. Então, vou continuar aqui. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui agora é lembrar que é o baricentro. Então, é uma proporção de 2x para x. Então, o lado CF é o lado BF é duas vezes o lado CF. E a gente já sabe que aqui dali é o ponto médio também. Então, deixa eu anotar isso, que o lado BF é duas vezes o lado CF. Então, o que a gente já conseguiu aqui? Triângulo equilátero, a gente consegue tirar alguns pontos aqui. E a gente tem que encontrar BC agora. Olha só como que ficou agora muito, 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 muito fácil. Pessoal, olha aqui. Não, prestem atenção. B e C. Olha para B e C. Quanto que vale B e C? 3 centímetros. O que a gente descobriu? Que esse ponto aqui é o ponto médio. O que a gente descobriu? Que a proporção é de 2 para 1. Então é 2x para 1. Pessoal, se é 3, 2x mais x tem que ser igual a 3. 3x tem que ser igual a 3. X tem que ser igual a 3 sobre 3. X tem que ser igual a 1 centímetro. Logo, 2 vezes 1, 2. E opa, olha só, de rosa aqui, x tem que ser igual a 1 centímetro. Quem que bugou agora nessa parte final? Eu vou repetir os passos que eu fiz aqui para vocês. Eu vou apagar só até essa parte de amarela aqui, ó. Tá? Só a parte de amarelo, para refazer com calma. Um exemplo. Ó, vamos lá. Me deu isso, tá? A gente sabe que é o ponto médio. A primeira coisa que eu vou fazer é, ó, é porque tá muito suspeito. Olha para esse carinha aqui. Ele tá dividido exatamente em 3 desse lado e 3 desse lado. E esse lado aqui é igual a esse lado aqui, ó. Então, se a gente traçar um triângulo, essa reta aqui, a gente formou um triângulo A, B, D. E se é 3 centímetros cada lado aqui, a gente descobriu que esse carinha aqui, ó, é um ponto médio. Só que o que a questão me deu? Que BC é igual a 3 centímetros. E aqui então é o baricentro. Se eu colocasse mais uma aqui. Mas eu não vou colocar, mas por enquanto ele é o baricentro. E o que o baricentro diz? Que é a proporção 2x. É a proporção 2 para 1. Para 2. Certo? E aí, o BF não é 3? O BC, ó, perdão, não é 3? E a gente não quer saber só essa parte de rosa aqui, ó. Só essa parte de rosa. Se BC é 3, então 2x mais x tem que dar 3x. Então 2x mais x tem que dar 3, só 3 no caso. Então ficaria 3x é igual a 3. Divide os dois lados
por 3, isso daria x é igual a 1 centímetro. E aí, o lado que vem de B até F, o lado BF é 2x. X é igual a 1, o lado BF é 2 centímetros. Já o lado CF, que é o que ele quer, é x. E x é igual a 1 centímetro. Logo, o lado CF é igual a 1 centímetro. Determine CF. Conseguiram entender agora mais ou menos como foi feito? É aqui que a gente usa o baricentro. Tá vendo? A questão não falou, cara, eu quero que você use o baricentro. Não, e se a gente tivesse uma circunferência inscrita aqui? Utilizaríamos o incentro. E se a gente tivesse uma circunferência circunscrita e ele pedisse o diâmetro? Utilizaríamos o circuncentro. Perfeito? Todo mundo conseguiu pegar esse exemplo aí? Um exemplo aí muito legal de se fazer. É que o Beck mandou uma figurinha ali, aí eu tinha visto, sei assim, caraca, ele não deve ter entendido. Mas enfim, eu vou pegar aqui agora, e aí aqui é a opção para quem quiser, eu já adianto que a aula hoje foi essa, é uma aula um pouco mais curtinha, eu já vou salvar aqui, tá? Mas o quadro ficou organizadinho.